vídeo anterior, vimos de maneira geral como o CSS funciona através de alguns exemplos. Nesse vídeo, nós vamos organizar as informações que foram vistas até agora e acrescentar outras coisas. Para começar, vamos ver como integrar estilos CSS a um documento HTML. A forma mais fácil é declarar as regras de estilo dentro do próprio documento HTML usando a tag style, como foi feito aqui. Embora essa seja uma maneira muito fácil e prática para testar estilos e que tenha sido a forma que nós usamos no vídeo anterior, ela não é recomendada para projetos reais. Isso é porque tanto o HTML quanto o CSS em um projeto maior vão ter muito mais linhas de código do que esses exemplos pequenos, e por isso é uma boa ideia deixar as coisas separadas. O HTML fica nos arquivos HTML e o CSS fica nos arquivos CSS. Além disso, mantendo essas duas coisas separadas, é possível reusar estilos, ou seja, o mesmo arquivo CSS pode ser usado em mais de um documento HTML, o que é algo muito comum. Portanto, na prática, o que nós costumamos fazer é declarar os estilos em um arquivo com a extensão CSS, por exemplo, styles.css, e incluir esse arquivo no HTML usando a tag link. O atributo rel, com o valor stylesheet, indica que queremos incluir um recurso externo nessa página do tipo stylesheet, que significa que esse recurso é um arquivo de estilos CSS. E o atributo href indica qual é o caminho até esse arquivo. Um arquivo CSS é apenas um conjunto de regras de estilo, e cada regra de estilo tem duas partes: o seletor, que especifica quais elementos HTML serão afetados pela regra, e o bloco de propriedades e valores. Normalmente, uma regra de estilo é uma tradução de alguma regra de aparência. Por exemplo, uma regra poderia ser: todas as imagens devem ter no máximo 20 pixels de altura e devem ter uma borda verde de 2 pixels de largura. Traduzir essa frase para uma regra de estilo envolve duas etapas. A primeira é definir quais são as propriedades que deverão ser modificadas e quais devem ser os novos valores, e a segunda etapa é definir como os elementos que devem ser afetados serão selecionados, ou seja, definir o seletor. Para a etapa 1, não existe muito segredo. Você precisa ter uma noção geral da documentação sobre CSS e alguma experiência prática para saber o que é possível fazer e como fazer. Já para a etapa 2, você precisa saber usar os diferentes tipos de seletores que existem e ter em mente as regras de precedência. O CSS, assim como todas as tecnologias web, está em constante evolução. No caso do CSS, o que normalmente muda de uma versão para outra são as propriedades e os valores que podem ser aplicados a um elemento. Já o padrão para escrever seletores é algo bem mais estável e tende a mudar pouco. Vamos ver mais sobre como definir, então, seletores. Como já vimos, seletores são padrões para selecionar elementos de um documento. Mas existem diferentes tipos de seletores, e alguns tipos têm precedência sobre outros. Por exemplo, se um seletor de ID e um seletor de classe afetarem o mesmo elemento, as propriedades definidas no seletor de ID vão prevalecer, porque o seletor de ID tem mais precedência. Além disso, em último caso, prevalece a ordem. Se duas regras CSS forem declaradas e os seletores tiverem a mesma precedência, então a última regra que aparece é a que vale. O tipo mais básico de seletor é o seletor de elemento, que é composto apenas pelo nome do elemento que deve ser selecionado. Por exemplo, imagine que estamos escrevendo regras de estilo para esse documento HTML. Se usarmos o seletor H1, vamos selecionar esse elemento H1, que é o único que aparece na página. O seletor footer também é um seletor de elemento e pode ser usado para selecionar todos os elementos footer do documento. O seletor de elemento seleciona todos os elementos de um determinado tipo que existirem. Então aqui, o seletor article seleciona 3 elementos. Note que os elementos selecionados podem ter outros elementos dentro deles, como é mostrado no primeiro elemento article, e algumas propriedades serão propagadas para esses elementos filhos. Por exemplo, se nós criarmos uma regra com esse seletor usando a propriedade color e o valor blue, todo o texto vai ficar azul, mesmo os textos que estiverem dentro de elementos filhos. O seletor body seleciona apenas um elemento, já que um documento HTML pode ter apenas um elemento body. No entanto, como todo o conteúdo da página está dentro desse elemento, esse seletor é muito usado para definir propriedades globais,
que serão propagadas para elementos filhos, como a fonte da página, o tamanho da fonte e etc. Outro tipo básico de seletor é o seletor de identificador, que seleciona um único elemento da página que tem um ID específico. Por exemplo, aqui o seletor #post101 seleciona o primeiro elemento article do HTML, porque ele é o único elemento que tem exatamente esse valor para o atributo ID. Se nós usarmos outro valor de ID, outro elemento será selecionado, como é o caso aqui. Seletores também podem ser combinados. Esse seletor é uma combinação de um seletor de elemento com um seletor de identificador, o que significa selecione todos os elementos article que tem ID igual a post101. Nesse caso, o seletor combinado é válido, mas é redundante, porque não podem existir dois elementos na mesma página com o mesmo ID. Então, apenas o seletor de ID já teria sido suficiente. Outro tipo de seletor, que é até mais comum do que o seletor de identificador, é o seletor de classe, que seleciona todos os elementos que pertencem a uma determinada classe. Portanto, ao contrário do seletor de identificador, que seleciona sempre um único elemento, o seletor de classe pode selecionar mais de um elemento da página. Esse seletor seleciona todos os elementos da página que têm o valor author como um dos valores do atributo class, já que esse atributo pode ter mais de um valor. Nesse caso, apenas um elemento será selecionado, que é o único que aparece aqui com a classe author. Esse seletor, novamente, é um seletor composto. Ele seleciona todos os elementos A que tem a classe author, o que faz com que o mesmo elemento de antes seja selecionado, já que ele é um elemento A e ele tem a classe author. Já o seletor p.author seleciona nenhum elemento, porque não existe nenhum elemento p no HTML que pertença à classe author. Portanto, se esse seletor for usado em alguma regra CSS, essa regra não teria nenhum efeito, já que nenhum elemento seria afetado por ela. O seletor .blogpost seleciona 3 elementos article, porque esses 3 elementos têm a classe blogpost no seu atributo class. No caso do primeiro elemento, ele também tem outra classe além da classe blogpost, mas isso não impede que ele seja selecionado por esse seletor. O seletor .blogpost.firstPost é um seletor composto em que as duas partes são seletores de classe. Esse seletor seleciona todos os elementos que têm a classe blogpost e que têm a classe firstPost. Portanto, só o primeiro article é selecionado. Outro tipo de seletor é o seletor de descendente, que é usado para selecionar elementos que estejam abaixo ou diretamente abaixo de outros elementos. Por exemplo, esse seletor article P seleciona todos os elementos P que estão dentro de algum elemento article. Portanto, esses dois elementos são selecionados. Nesse caso, os elementos P são o que chamamos de descendentes diretos do elemento article, porque eles estão logo abaixo do elemento article. Mas isso não precisaria ser assim. O seletor article span, por exemplo, seleciona o elemento span que está dentro do footer, que está dentro do article. Ou seja, aqui existe mais de um nível de alinhamento, porque o elemento article não é o pai direto do elemento span. Mas não tem problema, porque esse tipo de seletor seleciona tanto os descendentes indiretos quanto os descendentes diretos, ou seja, independente do nível de alinhamento. Se nós quisermos selecionar apenas os descendentes diretos, aí precisamos usar uma outra notação. Aqui, por exemplo, o seletor body maior article seleciona apenas elementos article que estão diretamente abaixo do elemento body, que nesse caso são esses 3 elementos. Se nós usarmos o seletor body maior P, vamos selecionar nenhum elemento, porque os elementos P que aparecem aqui não estão diretamente abaixo do elemento body. Existe o elemento article no meio. Note que tanto o seletor pai quanto o seletor filho podem ser qualquer tipo de seletor que nós vimos até agora. Por exemplo, esse seletor seleciona todos os elementos com classe author que são descendentes do elemento com ID post101, o que nos dá esse elemento. Existem ainda seletores de pseudoclasses. Pseudoclasses são palavras-chave que são adicionadas a um seletor para selecionar um elemento de acordo com seu estado.
Existem várias pseudoclasses, e essas aqui são algumas das mais comuns. A pseudoclasse hover, por exemplo, representa o estado em que um elemento se encontra quando o mouse está em cima do elemento. Por isso, o seletor A:*hover, por exemplo, poderia ser usado para personalizar a aparência de um link quando o mouse passa por cima do link. Aqui nós falamos dos tipos mais comuns de seletores, os que mais são usados no dia a dia. Para conhecer outros tipos, um bom recurso é a documentação do MDN sobre esse assunto.